Agora sim. Vocês me ouvem bem? Eu escuto sim. Ótimo. Tô ouvindo. Boa E aí, noite. Felipe? Boa noite, tá bom? Beleza, graças a Deus. Bom, porque eu entrei aí saí porque não estava permitindo eu gravar, mas agora já está gravando já. E aí, pessoal? Como é que foi o final de semana, Felipe? Eu já perguntei o Arthur. Tranquilo, graças a Deus. Então tá bom. Alguma dúvida, pessoal, da última aula? Alguma dúvida das últimas aulas, vamos dizer assim? Alguma dúvida em relação ao trabalho principal, né? O trabalho especial? Por enquanto, não. Por enquanto, tranquilo. O... Eu pesquisei do fusível lá, o Fabrício. Hum, E o que eu achei é o fusível de vidro, ou não? não. Ele pode ser de vidro também, apesar de que eu nunca vi, mas pode. Mas não é ele, não. Boa noite. E aí, beleza, Luciano? Joia. Não, não é ele, não. Como que você fez a pesquisa, ô Felipe? Quer ver? Pega aí, deixa eu compartilhar aqui enquanto o pessoal entra, deixa eu compartilhar minha tela, eu vou fazer a pesquisa igual que você está procurando. Como que você estava fazendo a pesquisa? Coloquei quais os tipos de fusíveis mais utilizados na eletrônica. Hum, é, tá. Quais tipos de fuzis usados na eletrônica? Na eletrônica. Sim? Isso. Hum, Aí apareceu. eu vi esse Olha aqui, desse jeito que apareceu? Quais tipos? Desse jeito, igualzinho. igualzinho. Igualzinho eu escrevi aqui. Quais tipos de fusíveis Aham. usados na Isso, parece eletrônica? essa tela aí. Aí falou Ué, desses mas a fusíveis. resposta está aqui de cara, aqui, ó. Não, outra. Olha a resposta aqui. Não, mas esse NH aqui é para circuito industrial, né? Não? Uhum. Mas olha aqui embaixo. Fusíveis ultra rápidos são utilizados para fazer circuitos retificadores e conversores de frequência. Tudo bem que o Dr. Google ele não vai diferenciar isso aqui, né? Mas é esse cara aqui, ó, ultra rápidos. Mas aquele. O de vidro ele entra nessa definição aqui de ultra rápido, né? Ou não? Não, ele tem uma tolerância. É lógico que você tem alguns fusíveis de vidro especiais, tá? Você tem alguns especiais, sim, né? Então, vamos falar assim. Mas o mais conhecido é esse ultra rápido. Aí, se você quer ver, vou pesquisar aqui para você. O fusível de vidro para eletrônica. Ele tem uma classe diferente dos comuns. Vamos ver se aqui vai aparecer. Se não aparecer, eu vou arrumar um arquivo. Aqui, ó. AGF. Normalmente, os fusíveis de vidro eles têm uma nomenclatura escrita tipo GG, um G maiúsculo e um minúsculo. Não sei se vocês já viram. Deixa eu ver se aqui eu acho a tabela. Aqui, ó. Fusível de vidro, tabela. Isso aqui é a tabela de fornecimento. Opa, isso. Se eu não achar, eu vou pegar numa apostila. Se eu não me engano, é aquela nomenclatura que apareceu, AGF.
Ou seja, o fusível de vidro ultra rápido para a eletrônica, ele tem a codificação de AGF. Vou certificar, tá? Agora, o tipo de fusível, independente. Porque quando você fala NH, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, quando você fala aqui, ó, a classe do fusível, deixa o meu Word ajudar aqui. Quando você entra na classe dele, ou seja, no tipo de fusível, aliás, o tipo, aí você tem NH, diazed, vidro, porcelana, que é para alta tensão, que eu me lembre, são esses quatro, assim, os mais conhecidos, né? Ou seja, é o tipo. Aí, na classe dele, aí a classe tem, né? Por exemplo, no caso do NH, eu agora não lembro de cor as classes não, mas no de vidro você tem o GG, opa, é o contrário, sim, GG, você tem o AFG, que aí é o significado de cada um, e aí que no NH, por exemplo, ultra rápido, que é a mesma coisa do AFG, é o mesmo significado, a diferença é porque no ultra rápido NH, ele se chama ultra rápido. No vidro, o ultra rápido em vidro se chama AFG. No porcelana, que é para média e alta tensão, você não tem ultra rápido. Normalmente você tem um atraso, assim como no diazete. O diazete também você não existe. Até ontem, né? Fusível diazede e de porcelana para alta tensão, ultra rápido. Ou seja, porque eles são mesmo menos usados em eletrônica. Ou seja, o NH ultra rápido, ele é usado normalmente para sistemas eletrônicos de potência, ok? E o divido AFG para o que é o mesmo significado do ultra rápido, ou seja, que é só a codificação AFG, ele é usado mais para as placas, né? Para circuitos, vamos falar assim, onde você tem uma corrente menor. Normalmente não é corrente, tá? É uma potência menor, vamos dizer assim. Então, isso que você pesquisou não ficou 100% certo por causa disso, tá? Então, assim, porque se você responde só vidro, tá errado. Então, a resposta rápida e certa é isso aqui, ó, ultra rápido. Aí, através dele, que você vai fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, você está montando uma placa ou um circuito para uma determinada placa, que você vai colocar um fusível ultra rápido, ó, desculpa, que você vai ter que colocar uma proteção, a primeira coisa que você tem que saber é que ele é o quê? Ultra rápido. Aí depois você vai olhar o quê? A potência. Ah, qual que é a potência do meu circuito aqui? Ah, eu tenho uma potência aqui de 100 watts, porque eu estou colocando uma plaquinha aqui para acionar um motorzinho de portão e tal. Não, aí tende a ser esse cara aqui, ó. Boa Agora, noite. boa noite. Agora, se você for usar esse aqui, já é para potências maiores, ok? Felipe, É, beleza. Isso aí. Entendi. outra coisa, vocês sabiam que tem diferença de fusível para corrente alternada e contínua? Não sabia, não. Uhum, pois é. Então, assim, poxa, Até Fabrício, porque o que eu já que eu trabalhei, que eu vejo, que a gente vê bastante é o de porcelana e o de azete, né? isso. Na manutenção. Uhum. Então, por exemplo, o CC e o CA, por exemplo, o fusível, você tem lá um fusível para, vamos supor que você vai escolher a sua potência, né? Vamos falar assim, a sua proteção te dá uma resposta de que você precisa de uma proteção para 25 amperes. Beleza. Aí,
Poxa, 25 amperes, beleza. Poxa, mas lá é um circuito de corrente contínua, não é alternado. Esse fusível de 25 aqui não é o mesmo do fusível CC. Vai ser 25 amperes do mesmo jeito, porém vai ser uma outra classe. Por quê? Porque ele tem um tempo de abertura diferente do de corrente alternada e outra. O de corrente alternada, querendo ou não, a corrente que passa pelo fusível, a forma de onda, tudo isso influencia na abertura e no rompimento dele. Agora, no de 25 amperes, no de corrente contínua, é diferente, porque você não tem forma de onda, né? É totalmente linear. Outra coisa, não quer dizer que o fusível de corrente contínua de 25 amperes, que o fato dele ser de corrente contínua quer dizer que ele seja o quê? Ultra rápido não, tá? Então, ele é mais rápido sim que o de corrente alternada, mas não quer dizer que ele seja classificado como ultra rápido. Ou seja, você tem fusíveis de corrente contínua para corrente contínua de várias Boa noite. classes. Boa noite. Tá claro, gente, isso aqui? Só uma curiosidade, né, em cima do Felipe comentando sobre o fusível, né? Outra coisa, uma pergunta que vocês podem me fazer. Poxa, Fabrício, mas o fusível de vidro, muitas vezes, é usado em placa eletrônica que é o quê? Corrente contínua, certo? Certo. Poxa, então isso significa que esse fusível aqui, eu posso usar ele aqui? Depende. Por quê? Normalmente, essa diferenciação aqui, ela se resume para circuitos com potências maiores. Ou seja, se você pegar vamos supor, você tem uma alimentação 220 volts e a corrente é de 1 ampere, 220 volts alternado. 220 volts alternado. Aí, a corrente é de 1 ampere. Então, você vai e coloca um fusível de vidro, correto? Certo, gente? Aí, no outro circuito, vocês têm a mesma placa, por exemplo, tá? E é corrente contínua. Volts contínua. E é 1 ampere do mesmo jeito. Você pode usar o mesmo fusível, sendo de vidro. Por quê? Porque o tempo de reação de vidro ele é muito parecido, salvo os especiais, como esse aqui. Mas ele é muito próximo para você colocar como proteção. Diferentemente de um circuito de potência, por exemplo. Isso é só mais uma curiosidade, gente. Até porque vocês vão encontrar isso no campo, tá? Sabe onde vocês vão encontrar isso aqui? Em inversores de frequência. Inversores de frequência e conversores de corrente contínua dos modelos mais novos. Todo mundo tá ouvindo, gente? Todo mundo caladinho? Isso é ressaca? Estamos Tá, sim. ouvindo, sim. Tá bom. Existem sistemas aqui, ó, que talvez o professor Telmo vai falar nele. Por exemplo, você tem um inversor de frequência. Eu vou fazer aqui uma caixa, tá, gente? Não repara, não. Uma caixa aqui é o inversor de frequência, né? Aí aqui dentro você tem a entrada. Aqui no meio você tem uma coisa que se chama link DC, né, que eu não vou entrar nisso, que é o professor, e aqui a saída. Em resumo, tá? Aí você tem aqui a entrada de trifásica, não é isso? Quem já Boa viu noite. o inversor aí, boa noite. Não é isso? Trifásico, um pouquinho 220, certo? Certo. Aí, a entrada aqui, ó, tem uma parte de potência que transforma isso aqui para contínua. Ou seja, mais e menos. Correto?
E aqui, depois que ele transforma, ele manda para a saída. E a saída sai as três. E a saída sai as três fases do motor. Existem máquinas, por exemplo, que você tem um inversor desse aqui para o motor, certo? Aí você tem um outro inversor, ou então você nem tem outro inversor. Você simplesmente tem um inversor, onde você tem a entrada dele, já é de corrente contínua. Boa noite, Fabrício. Boa noite, tá bom? Bom, Guilherme Machado. Beleza, né? Bom, Aí você tem a entrada aqui, ó, de corrente contínua nele. Só que antes disso, você tem um retificador, que aí manda essa corrente contínua para cá. Aí, normalmente, nesse circuito aqui, né, você tem o que no meio do caminho? Um fusível, igual aquele que eu mostrei para vocês no arquivo. Esse cara aqui, ó. É um fusível de corrente contínua para alta potência. Isso é só curiosidade, gente, mas aqui, quem já está trabalhando na área, se não viu isso, vai ver. Quem ainda não está, tem grande chance de ver. E muita gente erra isso, né? Na hora que pega um sistema igual esse, assim, por exemplo, aí danificou o inversor, por exemplo, ou queimou o fusível. Aí o rapaz vai lá no almoxarifado e pega no almoxarifado o fusível, né? Só que não olha. E às vezes o próprio almoxarifado, o pessoal que compra as peças, pode ser que eles compram errado. E aí você chega lá e coloca um fusível de corrente alternada no lugar do de corrente contínua. O que que vai acontecer se eu fizer isso? Continuar queimando. Não, simplesmente não vai queimar. Ele tem grandes chances de só pegar, só queimar, se essa corrente aqui subir demais da conta e que pode gerar até um dano no inversor. Ou seja, porque você tem um atraso, né? No meio, vamos falar assim. Entre esse cara aqui, ó, que é rápido, e esse aqui, que é mais lento, porque ele enxerga a forma de onda, né? Do circuito trifásico, ele enxerga isso aqui, ó. Apesar de que ele é burro, né? Ele não enxerga nada, mas ele é feito para enxergar isso aqui. Ou seja, o outro é só isso aqui, ó. Vai ser mais lento, no caso? Uhum, isso mesmo. Esse CA aqui, ó, vai ser mais lento. Então, se você, aonde ele é aplicado CC para sistemas de potência, se você colocar CA, ele vai demorar para enxergar isso aqui, ó, Certo. porque ele é feito para enxergar isso aqui, ó, né? Ou seja, essa aqui, ó, Corrente alternada alternada. mais lenta. Exatamente. Ou seja, você tem um retardo. Por isso que você já deve ter ouvido a nomenclatura de fusível retardado. NH retardado. É isso? Diazed retardado. Vocês só não escutaram isso com o de vidro. Porque o de vidro é aquilo que eu expliquei. Ele pode ser usado nos dois. Só que você tem os de vidro especiais, que é aquele que eu falei do AGF. Que ele é especial, como diz, se todos os circuitos pudessem ser usados com ele, seria o ideal. Só que ele não perde muito para os outros, não, entendeu? Diferentemente desse NH aqui e do Diazed. Então, nós da manutenção, né, gente? Principalmente vocês que estão diretamente no campo, tem que ficar muito atento a isso, a hora que for pegar as peças. Outra curiosidade, né? Aproveitando que a gente entrou, aproveitando aí a deixa do Felipe e complementando, né, da aula de semana passada. Se vocês têm três fusíveis, né? Um circuito, por exemplo, de corrente alternada, certo? Se um queimar, quantos vocês trocam? Todos? Isso é uma afirmação ou uma pergunta?
Uma afirmação. A gente troca todos. Por quê? Você pode ter danificado os outros dois, ter gerado uma sobrecarga nos outros dois, e ele pode vir a queimar facilmente depois. Isso. Ou seja, se esse aqui sofreu uma sobrecarga, tem grande chance desses aqui também terem sofrido. O material que está dentro, né? Por dentro é um filamento, né? Ou um conjunto de filamentos dentro dele. Pode ter sofrido uma sobrecarga que danificou a estrutura metálica dele. Então, tem chance de esses dois aqui queimarem do nada. Às vezes esse cara aqui queimou porque fechou curto no motor, certo? Aí, se você não trocar os três, aí tem chance de esse motor estar rodando, aí esse motor é de 10 amperes, por exemplo. Aí, se ele chegar a 10, que é a corrente nominal dele, que não teria problema nenhum, né? Esse cara aqui pode queimar. Aí você não sabe por quê. Por que que queimou? Muitas vezes é por essa questão de vida útil. Esse é um exemplo, né? Vamos falar assim. Ah, Fabrício, na minha empresa, se eu fizer isso, meu supervisor me mata por causa do custo. E é o que na maioria das vezes acontece, certo? Quem já tá com mais tempo na empresa. Ou nunca aconteceu com ninguém? Já tem área que preza muito a questão de peça, né? Custo, né? Não Exatamente. olha o benefício que vai ter para frente, mas olha, a gente olha só o custo. Exatamente. O que que eu sugiro? O que que eu sugiro para vocês? Bom senso. Boa noite. A questão técnica fala que tem que trocar os três. É fato. Então, o que que eu falo para vocês? Usem o bom senso. O que que é o bom senso? Primeira coisa, por que que queimou? Ou seja, por que que o fusível queimou? O que que aconteceu? Foi um curto-circuito? Foi simplesmente uma falha operacional? O que que é a falha operacional? Às vezes o traque eletricista pode ter fechado curto sem querer. Acho que já aconteceu aí com a maioria que já trabalhou na área, né? Sem querer a gente fecha curto e queima o fusível. Ou seja, houve um curto-circuito no circuito elétrico, ou seja, um curto-circuito para a terra, por exemplo, que fez esse fusível queimar, uma sobrecarga no motor, tá? Ou o motor fechou Pique curto. de energia também faz queimar muito fusível, né? Exatamente. Eu ia falar disso agora, sobretensão e subtensão, ou seja, que poderia fazer ele queimar. Aí, você fez essa análise? Normalmente, eu só trocaria se houver uma sobrecarga no motor ou um curto-circuito na sua carga. Tirando isso, não. Por quê? Porque é questão de bom senso. Porque se foi você que fechou um curto acidental, se foi uma sobretensão ou uma subtensão que fez com que a corrente subisse, tem grande chance dele ter queimado, muitas vezes porque ele já estava pior de vida útil do que os dois de cá. Que às vezes alguém pode não ter trocado lá atrás. Agora, se é uma sobrecarga no motor, e se é um curto-circuito no motor, né? Vamos falar assim que ele fechou curto totalmente, né? Porque os cabos fecharam curto, né? A caixa Borne, por exemplo, né? O motor tem uma caixa Borne onde você liga o motor, esse caixa Borne pode ter queimado, aí é diferente, porque esse fusível está protegendo o motor, e se ele danificou por isso, com certeza esses caras aqui também sofreram consequência do curto-circuito, certo? Do curto-circuito e da sobrecarga. Tá claro, gente? Sim. Por isso, então, assim, estou ensinando para vocês o bom senso. Na teoria, é aquilo que eu falei, troca os três. A teoria está errada? Lógico que não. Esse é o ideal, é o melhor dos mundos. Na empresa, se você sair trocando todos os fusíveis, é o ideal? Não. Então, cabe você ser técnico, é isso, tá, gente? É você fazer uma avaliação. Trocar os três fusíveis. Ah, e outra coisa, né, gente? Queimou fusível. Não sai trocando o fusível antes de analisar qual que é o defeito que está acontecendo, né? Então, assim, primeiro não sai, troquei o fusível. Pôs o fusível lá, o que que acontece? Queima de novo. Aí você vai lá e pega mais três fusíveis, vai lá, põe de novo, queima de novo. Vai, gente, tá queimando fusível toda hora, vai ter que analisar, certo? Então, queimou fusível,
analisa, vê o que é o defeito. Ah, só aqui, ó, o defeito foi porque na hora que eu estava medindo aqui, eu fechei curto. Ah, beleza, então eu vou lá e troco só o fusível que queimou. Ah, não, que ó, é porque o motor entrou totalmente em curto-circuito. Ou seja, vai ter que trocar os três, porque com certeza eles sofreram uma corrente reversa do curto-circuito que houve. Ah, ele entrou em sobrecarga. Ou seja, ele travou a mecânica, ou então queimou uma bobina só e travou totalmente, que gerou uma corrente de sobrecarga que queimou só um fusível, queimou mais rápido que os outros dois. Mas aí os outros dois estão ruins. Tá claro isso, gente? Beleza. Então, como diz, a dica é avaliar com critério e queimou fusível, gente, não façam troca do fusível sem analisar e descobrir o problema. Porque senão vocês estão jogando dinheiro fora da empresa. É pior do que a situação de vocês colocarem os três. Então vamos lá para a nossa aula agora. Isso aqui foi só Fabrício, para aproveitar, pois não? a gente tem uma ferramenta na empresa que é o 5 porquê, né? Fazer as 5 causas do defeito para você achar a causa raiz e tratar ela, né? Exatamente. Exatamente isso. Perfeito. É como se são normalmente nós, quando nós estamos no campo, é meio, às vezes a gente pensa assim, poxa, como é que eu vou parar, fazer análise de 5 porquê? Às vezes a gente leva a análise de 5 porquê como se fosse sentar numa sala, né, para fazer uma análise. Não, gente, faz ali, né, no campo. Virar e falar assim, poxa, por que o fusível queimou, né? A primeira pergunta é essa, né? Por que ele queimou? Aí você vai fazer a análise. Aí você descobriu lá, né? Ah, porque o motor entrou em curto-circuito. Aí depois você vai, porque o motor entrou em curto-circuito. E vai fechando, tá? Ou seja, fechar o ciclo, né? Dos 5 porquês. E costuma, às vezes, você nem chegar nos 5, né? Já deve ter acontecido isso com você aí também, né? Pra chegar na causa fundamental, tem que fazer os 5, né? Mas às vezes não Às gasta vezes os você 5. chega tão rápido, né? Por que que o motor fechou curto? Ah, o motor fechou curto porque os cabos é, encostaram na estrutura metálica do painel elétrico, não foi bem montado, né? E por isso aí fechou curto para a massa e fez ele queimar. Bom, aí se por mais que você vai no porquê da montagem, né? Ah, mas por quê? Às vezes é uma máquina que já tem 30 anos que está lá montada, né? E já tá, Oxidação, mais oxidação, acontece. que você às vezes não. Isso, exatamente. Às vezes você não consegue levar isso. Aí tem uma ferramenta que vocês podem usar que é para vocês e para manutenção, que se chama lição aprendida. Entendeu? Lição aprendida. Vamos imaginar, aconteceu essa situação aí, ó. Ah, motor fechou curto. Aí o motor fechou curto, é, aí fez os 5 porquês, só que aí você já chegou no segundo porquê, já descobriu com o curto-circuito, certo? Que é um É. curto-circuito na carcaça porque a proteção perdeu o isolamento e fechou. Aí, se você seguir com os 5 porquê, aí vai falar assim, poxa, a máquina tem 30 anos que a máquina está montada aqui, já é uma fábrica antiga, então não tem nem como você rastrear o porquê que aconteceu. Então, você pega como é que fala? Esse porquê final, que seria uma montagem errada, e transforma isso em lição aprendida. Por quê? Você pode montar um documento na manutenção, que a hora que o pessoal for fazer montagem de máquina, poxa, pega um negócio desse aqui e fala assim, ó, lição aprendida. Ó, nós tivemos um problema aqui de o cara não colocou o prensa-cabo. Isso acontece demais, né? Você tem um painel, você olhando aí de cima para baixo, cheio de fogo, né? Onde que passa os cabos, certo? Quem não trabalha na área aí tá conseguindo enxergar isso que eu tô falando, gente? Aí, Então, normalmente tem um prensa-cabo. Aqui, ó. Esse prensa-cabo é para quê? Primeiro, para você não deixar o cabo ficar movendo. E segundo, para poder travar ele no painel e proteger ele. Aí o cara lá vai lá e não coloca esse prensa-cabo, deixa o cabo vivo aqui. Aí o que que acontece? Ele vai batendo aqui ao redor, ó, e vai ferindo. Vai ferindo, vai ferindo. E vocês acham que isso fere com 10, 3, 4 meses? Não. Isso é com 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 30, às vezes até 30 anos.
Aí chega lá um belo dia, o negócio fechou curto, é aí que você vê. Aí se você vai montar uma máquina, você tem um documento desse aqui, ó, lição aprendida, você vai montar, que eu digo assim, não precisa ser você. Às vezes alguma empresa vai montar para você, que é o que normalmente acontece, né? A manutenção dificilmente monta alguma coisa assim, monta uma máquina. Ela normalmente recebe pronta, certo? Então, se você vai montar uma máquina ou se você vai acompanhar uma empresa, você pega esse documento e passa para ela. Aí tem lá escrito lá, ó, é, fazer cheque nos cabos para evitar danos superficiais, né? Por exemplo, aí tem embaixo assim, ó, prensa-cabo, tem prensa lateral, que é tipo prensa lateral, tem aterramento, tem borracha, muitas vezes é uma passagem de cabo que em eletrocalha, né? Eletrocalha, para quem não conhece, gente, é tipo um berço que fica normalmente para você passar os cabos um por um. Aí, essa eletrocalha, aí normalmente quando o cabo vai fazer uma curva, aí você vai pôr uma manta de borracha, cola essa borracha. Tá claro, gente? Então, muitas vezes, você não É, chegar, tipo assim, fica frustrado, né? Poxa, tô fazendo a lição, tô fazendo aqui o 5 porquê, mas logo de cara eu já cheguei que é curto, mas a máquina tem 30 anos. Aí vira o cara, né? Sempre tem um colega nosso que fala assim, né? Não, essa máquina tem 30 anos que ela tá montada, já era para isso acontecer. Aí você pode até aceitar, mas o que você tem que fazer é isso aqui, ó. Guardar isso aqui. Ou e como seja, se fosse uma análise de falhas, né, que já ocorria, né? exatamente. Você tem lição aprendida, normalmente é quando você aprende na dor. Uhum. Lição aprendida é na dor. Agora, se você não quer aprender na dor, existe uma ferramenta que se chama FEMEA ou PFEMEA. FEMEA normalmente é para projeto, PFEMEA é para processo. Aí, essa aqui é para você começar um negócio lá, se você nem ter feito. Aí você consegue cercar muita coisa que pode dar problema para você no futuro. Fabrício, Sim. só dando um exemplo aí, você inclui questão de 5 porquê. Semana passada a gente fez uma avaliação lá, né? Eu trabalho na Brahma, na Ambev, Aham. até na área do Arthurzinho, na nossa sala também, e na abraçagem. Tá na área de silos de malte. Ele está Uhum. fazendo as reformas de gaveta e estava danificando muito, muito dessa estava danificado. Uhum. A gente fez a análise e viu que era o sensor de fim de curso, onde ele estava empenhando as hastes e não estava abrindo as gavetas. Então, ele chegou no terceiro, assim, porque a gente viu que era o sensor. Ele estava dando falha e nisso o motor continuava tocando a rosca sem fim, né, o Uhum. tirante. Uhum. Aí gastava a bucha de bronze, empenava a estrutura todinha das gavetas e só parava quando o motor sobreaquecia, desarmava, ou então eles corriam e arrebentavam ou começavam a patinar. Oh, show Então, lá, na terceira causa, a gente viu que foi o sensor de fim de curso. Então, a gente vai fazer melhoria e colocar um sensor por indução magnética. Ah, tá. É isso que eu ia perguntar. Aí, logo no terceiro porquê, você já identificaram a causa e já criaram a ação de trocar por um outro tipo de sensor. Sim, porque na área classificada, a área de pó, né, como é malte, então pode ter ocasionado uma poeira lá dentro, nos contatos lá, e não estava fazendo fechamento, né, do fim de curso. Entendi. Então, ou seja, lá era fim de curso eletromecânico e agora vocês vão Sim, estar analisando um tipo de sensor eletrônico. isso. Bacana. É que, assim, e já escolheram o sensor ou ainda não? Eu já escolheu já o técnico elétrico que me acompanhou lá. Acho que é um verdinho, um redondinho. Eu não Sei. sei o nome dele. Você consegue trazer para a gente, não precisa ser só a informação dele. Eu queria usar Sim, ele para poder explicar um pouco mais de capacitor, que eu vou continuar explicando aqui hoje, né? sim. E, e quero usar ele para depois entrar, talvez, em outros temas. Você importa? Não precisa, Não é importa, só não. trazer a especificação suficiente. Se você quiser Beleza, mandar para mim especificação. no WhatsApp, porque aí, se for o caso, eu pego até um datasheet dele. Todo mundo Aham. sabe o que é datasheet? Não, eu não. Datasheet é, datasheet é o banco de dados do determinado equipamento. É Beleza. diferente de manual, tá, gente? Uma coisa é o manual. Manual,
né? Ou seja, o databook em inglês, o manual, é aquilo que te ensina a usar. Vamos falar assim, ele te ensina a operar, se for uma máquina, uma TV, ou uma máquina mesmo, né? Seja ela qualquer for, o do carro, por exemplo, é o manual. Agora, o datasheet é aquilo que te fala o que que é aquele determinado equipamento ou determinado componente, entendeu? Então, Beleza, assim, eu é pego bom. amanhã e te mando. Não, beleza. Aí é bom que gostaria de usar esse exemplo que você deu até para explicar algumas coisas. E aproveitando aqui o seguinte, gente, esse fim de curso era 100% eletromecânico, né, que usava antes, não é isso? Isso. Tá. Quem consegue usar esse exemplo aí, até para a gente revisar um pouquinho a parte de resistores e falando de capacitor? Quem consegue falar para mim por que que esse fim de curso, tirando você, tá? Mas se você quiser ajudar, não tem problema não. Quem consegue me explicar por que que esse fim de curso ele estava falhando? Quantos contatos que esse fim de curso tinha? Eu esqueci o seu nome. É que eu não estou conseguindo ver o nome aqui. Clenderson. O Clenders. Quantos contatos Bah. elétricos que ele tinha? Um ou dois? Dois contatos. Até eu cheguei, peguei lá e tava desmontado, tava só com na parte de baixo, mas se não me engano era dois. Normal aberto ou normal fechado? Normal, aberto. Os dois? Isso. Tá bom. Então, o fim de curso que o Clenderson falou aqui, ó, gente, nada mais é que isso aqui, ó. Ele era por haste ou era por uma roldana? Aquela rodinha que fica na cabeça, ou era uma haste? Era uma Era só haste. rodando. Era roldana? Isso, uma rodanazinha. Esse aqui, ó. A gaveta passava, Aham. e aí rodava ela, né? Aí fechava o contato. Tipo isso aqui, ó. Isso mesmo. Tá bom. E aí, gente? Quem consegue me ajudar aí na análise, fazer uma análise aqui? Por que que, como diz, lá o Clenderson fez a análise do equipamento. Por que que o equipamento estava falhando? Nós vamos fazer aqui uma análise agora, até para revisar as últimas aulas. Por que que o fim de curso estava falhando? Um de cada vez. Senão eu não consigo ouvir ninguém, não. Não, gente. Pode ser até defeito mecânico da estrutura da estrutura dele. Como assim? Me explica melhor. É, porque tem a parte mecânica dele, para ele atuar e desatuar, ué. Uhum, é esse aqui, né? Isso. Tá. Pode ser que ele estava Tá. dando defeito. E por que que você acha que ele poderia estar dando defeito? Porque dependendo, porque ele atua com movimentação. Talvez ele Aham. estava esforçando mais do que deveria, porque geralmente se essa rodinha só gira, né? Para fazer um Uhum. movimento de atuação. Uhum. Dependendo do atuador, se tiver o atuador muito embaixo, ele está forçando essa rodinha. E esse Uhum. mecanismo é muito sensível. Eu sei que eu, não sou, eu sou mecânico, mas eu já ajudei muito eletricista a trocar esse fim de curso, entendeu? Uhum. Então, pode ser isso. Só assim, é uma. Não, claro, não, mas você está certa. Então, a primeira coisa que seria que eu poderia falar que é um número de acionamentos. Sim, e também o atuador, né, que está forçando essa parte mecânica dele, que é essa rodinha aí. Pode ser que o atuador está forçando ele muito, porque, igual eu falei, não precisa de esforçar essa rodinha para ser atuado. Ou É praticamente seja, a desliza. ou É a seja, desliza. Aí tem. montagem mecânica. Isso, Porque às vezes ela pode estar muito próxima da roldana e está forçando demais. isso. O que mais? Mas lá no caso também, como é uma área com tem muita poeira, ela pode estar travando, ficar travada e não aciona, entendeu? Travamento por Pelo que eu conheço lá, tem travamento muito isso. E não tem devido. a proteção. Aham, devido à sujeira. Ok. O que mais? O que mais que a sujeira pode causar? Além do travamento da haste. Oxidação? Não dá Uhum. contato. Uhum. E o que que isso significa? Se não der contato, ele não aciona. Beleza, mas o que que isso significa? Vocês são técnicos eletrônicos e eletromecânica, né? Final.